quero ministrar uma palavra meio intrigante hoje aqui para nós, mas eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado por Deus. Amém? Você crê nisso? Porque, na verdade, queridos, o que transforma a pessoa é a palavra. Então você é transformado quando você se submete à palavra. Se você não se submete à palavra, não tem como você ser transformado. Amém? Outra coisa, você não vai conseguir mudar ninguém, você precisa mudar, para que as pessoas olhando a sua mudança, elas também mudem, ok? Então eu quero ministrar algo que vai mexer um pouco contigo hoje, tá? Por isso que o tema da minha mensagem hoje é não durma com bila. Coloca aí para mim, tá? Diga para a pessoa que está do seu lado, não durma com bila. Que é bila, pastor? Meu Deus, você vai entender já já esse negócio, amém? Você vai entender já já, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Então vamos lá, Gênesis 49, abra aí comigo a sua Bíblia, marque esse texto, tá? Eu tenho certeza que você depois pode ler em casa e meditar nessa palavra. Eu quero também mandar um alô para os irmãos que estão conosco, conectados pelo nosso canal no YouTube. Que Deus continue abençoando a sua vida, derramando da graça, multiplicando o favor. E eu tenho certeza que você também será edificado pelo poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Depois chamou Jacó seus filhos. Aqui Jacó, entenda, já está no final da vida. E ele vai liberar a bênção, né, sobre os seus filhos. Então diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Olha só, irmãos, Jacó, ele vai liberar algo profético, algo espiritual. Entenda muito bem essa palavra, porque ele diz assim: olha, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer nos dias vindouros, no futuro. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel. Aqui, irmãos, ele muda completamente, porque você sabe, Jacó, ele nasceu, né, depois, grudado no calcanhar do irmão do Esaú, e por causa disso foi colocado esse nome, usurpador, trapaceiro, trambiqueiro, só por causa desse fato. Ele nasceu, era gêmeo com Esaú, e nasceu grudado no calcanhar do irmão. Então quando olharam, disseram assim: esse menino já saindo do ventre, ele já quer passar por cima do irmão, que coisa, sabe? Então entenda comigo, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de Abraão, que mais? Isaac e Jacó, são os nossos patriarcas, amém, irmãos? Então entenda que há algo espiritual nisso. Então Abraão aponta para o pai, Isaac para o filho, e Jacó aponta para o espírito, tá? Então perceba que a Bíblia não tem nada por acaso. Amém, irmãos? Tudo tem sentido, tá? Tudo tem uma direção espiritual. E aqui Jacó estava fazendo algo espiritual. Ele estava liberando a bênção sobre a vida dos seus filhos. E o primeiro que ia receber é Rúben. Só que entenda uma coisa: quando Jacó recebeu a bênção do pai, ele usurpou, sim ou não? Ele enganou o pai, não foi verdade? Então ele vai no lugar do irmão, porque ele já tinha comprado o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Então Esaú vendeu, aí Jacó se apresenta diante de Isaac, e quando Isaac, porque Isaac abençoou, perceba algo, Isaac libera a bênção por uma preferência, por algo natural. Muito cuidado quando você prefere alguém ou alguma coisa e leva as tuas decisões para o lado natural. Muito cuidado. Isaac fez isso, foi natural. Quer ver? Quando Jacó se aproxima, aí ele diz: quem é? Aí Jacó responde o quê? Esaú. Aí Isaac diz assim: a voz é de Esaú, vem cá. Mas quando ele pega nas vestes, ele diz: mas as vestes, a voz é de Jacó, mas as vestes são de Esaú. E aí
ele pega e libera a bênção sobre Jacó. Porém, quando Jacó vai liberar a bênção sobre os filhos, ele faz totalmente diferente. Ele não faz algo natural, ele faz realmente espiritual. Olha só, verso 2 diz assim: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, o primogênito, tinha direito a bênçãos tremendas. Eu vou mostrar para você, tá? Aí ele diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Aí ele diz: não serás o mais excelente. Irmãos, aquilo que estava numa grande expectativa de ser o dia da bênção na vida do primogênito, Rúben estava, ansioso para receber a bênção do pai. O pai começa muito bem falando dele: tu és o meu primogênito, a minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez. Aí ele diz assim: porém, não serás o mais excelente. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Ou seja, irmãos, aquilo que era, Gigi, para ser o momento de alegria na vida do primogênito, de receber a herança, ele recebeu uma disciplina. Por que que isso aconteceu na vida de Rúben? Simplesmente porque ele deitou com Bila. Por isso diga assim, olha para o irmão que está do seu lado: não deite com Bila. Amém, irmãos? Eu vou explicar melhor quem era Bila, tá bom? Quem era Bila. Mas a grande verdade é que o Jacó, ele passou por tantas experiências até chegar nesse ponto, irmãos. Por isso que ele não tinha como não ter uma decisão realmente espiritual nesse negócio. Você lembra, né? Ele tinha complexo de inferioridade, ele tinha complexo de identidade. O pai dele pergunta: quem é? Em vez dele dizer Jacó, ele diz quem? Esaú. Ele queria ser o irmão, ele tinha uma dúvida na mente dele. Só que a Bíblia diz que um certo dia, no Val do Jaboque, quando ele estava no Val do Jaboque, que ele passou toda a família, ele ficou para trás, a Bíblia diz que ele lutou com o Senhor. E bem ali, na madrugada, ele segurando o anjo, porque Deus gosta quando você se abraça nele, amém? E diz assim, ó: eu só saio daqui depois da minha vitória. Aleluia, amém? Então Jacó se agarrou com o anjo e disse: eu só saio daqui depois da minha bênção. Aí o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, uma teofania de Cristo, diz assim: qual é o teu nome? Como é o teu nome? Aí ele poderia dizer Esaú, ele poderia dizer qualquer coisa, mas ele sabia que ele estava agora ali lutando com Deus, lutando com o Senhor, e ele não poderia mais mentir, porque você pode mentir para qualquer pessoa, mas a Deus você não engana. Amém, irmãos? A Deus você não engana. Vai chegar o dia do Senhor olhar para você e perguntar: qual é o teu nome? Ele olhou e disse: o meu nome é trambiqueiro, o meu nome é enrolão, é usurpador, esse é o meu nome. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: pois não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste como príncipe e prevaleceste. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender que Jacó passou por tudo isso, e ele vai agora liberar a bênção sobre o seu filho mais velho. O primogênito, ele recebia a maior porção da herança, mas Rúben, ele teve um momento de tristeza, porque em vez de receber a herança, ele foi disciplinado.
pelo seu pai. O que aconteceu na verdade, irmãos? Por que realmente ele passou por essa disciplina? O que fez Rúben perder a bênção? Sabe? E olha, isso aqui não tem nada a ver com a lei. A lei vai ser estabelecida 400 anos depois, muito mais que isso. 430 ou 450 anos. Então nós estamos vivendo aqui o momento da graça, o momento do favor de Deus. Então, muito cuidado com o que eu vou te falar nessa noite, porque o meu objetivo não é trazer culpa e nem condenação, mas te dar um alerta, porque você pode estar correndo sério risco se você estiver dormindo com bila. Cuidado, amém? Não durma com bila, esse é o tema. E o que significa, pastor? Eu já estou agoniado. O que significa dormir com bila? Olha só, irmão, bila significa medo. Medo aterrorizante. Então, primeira coisa, o que significa dormir com bila? Você precisa ter cuidado, porque você pode cair na armadilha do pecado sexual. A Bíblia diz que ele manchou o leito de seu pai, porque ele deitou com uma de suas concubinas. Ele deitou com bila, e bila simboliza medo. Se você olhar o nome Rúben, o que significa o nome Rúben, pastor? Olha o filho, e ele parou de olhar o filho, e ele olhou para bila, ele olhou para o medo, ele deitou-se com ela, e ele caiu numa armadilha de um projeto satânico, projeto do diabo, para roubar toda a herança que fazia parte para o primogênito. Então, muito cuidado com o pecado sexual. Por quê, pastor? Porque, irmãos, tem uma categoria a mais nisso. Eu, na escola bíblica dominical, quem participou de escola bíblica dominical aqui? Olha só, que bênção, né? Muita gente. Então, eu aprendi na escola bíblica dominical que pecado não tinha categoria. Não existia pecado, pecadinho e pecadão. Tudo para Deus é pecado, porém há um peso sobre o pecado sexual que afeta a vida das pessoas muito mais do que qualquer outro tipo de pecado. 1 Coríntios 6,18. Então, eu vou bem devagar, porque eu quero que você entenda. Você vai ter esse estudo depois para você analisar. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fugir da imoralidade. A imoralidade aqui está apontando no original para o pecado sexual. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Por quê? Porque o pecado sexual é único em sua categoria, e Deus faz uma separação. Por que Deus separa esse pecado sexual? Porque existem outros pecados contra o corpo. Existe usar droga, é pecado contra o corpo. O homicídio é pecado contra o corpo. Mas esse não vai afetar simplesmente o corpo, ele vai afetar a vida espiritual. Porque quem inventou o sexo foi o Senhor. Ele inventou o sexo, e Ele quer que isso aconteça no ambiente de aliança. O problema é que a sociedade banalizou. Qualquer pessoa agora que está namorando, libera o sexo. Muito cuidado com esse pecado. Eu tenho aqui um público muito jovem, por isso eu quero ir devagar com essa palavra, porque eu quero que você aprenda, para você não cometer os erros, talvez, de teus pais. Muito cuidado com isso. O Senhor, Ele vai colocar o pecado sexual numa categoria separada, porque quando que Ele mesmo inventou o sexo para esse ambiente de aliança, e quando isso acontece no ambiente de aliança, acredite, isso é maximizado, irmãos, é potencializado e abençoado por Ele. É tanto que o fruto de um ato sexual entre duas pessoas que se amam no ambiente de aliança gera os filhos, gera a trindade na tua casa, irmão. Deus, Pai, Filho e Espírito. Então, o marido é o pai, aponta para Deus, a esposa para o Espírito, e os filhos para Cristo. Olha só que coisa maravilhosa dentro da sua casa. Mas isso quando é gerado no ambiente de aliança. Amém, irmãos? Então, somente assim é liberado.
Então nós temos que ter muito cuidado. Deixa eu tentar fazer essa ilustração. Kelvin, me ajuda aqui, Kelvin. Deixa eu ver se ainda tem, eu acho que ainda tem um pouquinho. Olha só, irmão. O homem e a mulher, separados, eles se encontram, Carol e Kelvin, né? Separados, começaram a namorar, Denilson. E aí, noivaram. Decidiram casar-se. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se ainda tem, eu acho que ainda tem um pouquinho ainda, meu Deus. Multiplica, Senhor, aleluia. Multiplica, Senhor. Vai dar certo. Então eles decidiram se casar. Aí olha o que acontece no casamento. Os dois se tornam aquilo que era separado. Agora, cadê Carol? Cadê Kelvin? Agora é Caqué. Carol, Kelvin. O nome deles mudaram. Amém? Sabe, irmão? Então, tá aqui, ó. Pastor, mas se o meu casamento foi errado, se eu casei sem ser da vontade de Deus, escute, pode até não ser da vontade de Deus, não ter sido antes do casamento. Talvez não era esse homem que Deus escolheu para você casar, essa mulher que Deus escolheu para você casar, mas se você decidiu casar, Deus abençoou. E depois que Deus abençoa, a Bíblia diz que não separe o homem. Peraí, pastor, mas a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele conversando uma vez com os discípulos e com uma multidão, ele falou que através do adultério poderia ter sim o divórcio. Pois é, se você for ler esse texto mais na frente, não foge, Kelvin, não foge, fica aqui, aleluia, tu vai já separar isso aqui para ver se dá certo. Ele, no ambiente que está só com os discípulos, ele disse, eu não pude falar com eles como espiritual, mas a vocês eu posso. Vamos lá para o original, vamos lá para o começo, lá para o livro de Gênesis. O que diz em Gênesis? A Bíblia diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Por isso, quando você casar, é uma vez na vida. Pastor, e se eu casei errado? Você não vai zangar comigo? Agora já era. Sabe por quê? Vamos ver se vai dar certo. Eu acredito. Deu certo, senão a gente rasga aqui mesmo, né? Vê se consegue dar no... Pedaço de Carol está dentro de Kelvin. Pedaço de Kelvin está dentro de Carol. É impossível, quando Deus abençoa, ter o divórcio. Acredite nisso. É muito sério essa questão. Muito obrigado, Kelvinho. Vamos dar uma salva de palmas aí, porque ele ajudou. Aleluia. Segura! Então, infelizmente, a sociedade banalizou isso. Foi a sociedade que banalizou. E aí, não, qualquer coisa. Hoje, se o marido falou alguma coisa atravessada, a mulher já quer separar. Não amo mais. Não, não é assim. Acredite em mim. Não vá bater de frente com a palavra. E eu não preparei isso aqui específico para uma pessoa. Acredite em mim. Nós estamos debaixo de uma cobertura. Essa palavra foi ministrada domingo passado na videira. E nós temos acompanhado as ministrações. E chegou o dia de nós ministrarmos aqui. Então eu quero que você receba essa palavra e seja também abençoado. A Bíblia tem diversas advertências sobre isso. Vejamos algumas delas. Salmo 101, verso 3. Vamos lá. Eu vou mexer contigo hoje, porque esse pecado, ele começa com coisas simples. Quer ver? Olha só. Não porei, diga comigo, vamos ler esse salmo aqui. 1, 2, 3, todo mundo junto. 1, 2, 3, já. Não porei coisa impura diante dos meus. Parou. E por que você tem visto coisas no seu celular? Começa assim. Começa com o celular.
Começa com uma foto que um amigo mandou de um grupo lá da escola. Irmãos, eu lembro, eu já falei isso aqui diversas vezes. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro smartphone. O primeiro. Porque eu tinha um celular que não tinha internet. E os irmãos perguntavam, pastor, qual é o seu WhatsApp? Eu digo, eu não tenho nem zap de WhatsApp. Quanto mais WhatsApp, né? Não tem essas coisas, né? E na verdade eu nem ligava mesmo para isso. E aí decidiram, alguns irmãos compraram um celular, um smartphone e me deram de presente. Aí eu já recebi com WhatsApp, com Facebook. Aí eu lembro muito bem, pastor, agora o senhor tem que aceitar as amizades das pessoas aí que vão mandar para o senhor. O senhor aceita? Eu digo, aceita onde aqui? Como é que é? Eu digo, eu aceito? Não, tem que clicar. Eu digo, tá bom. Aí, pastor, mas clica antes na foto para ver. Eu digo, beleza. Aí uma certa moça disse que queria ser minha amiga no Facebook. Aí eu cliquei na foto. Quando abriu a página do Facebook dela, não sei se era ela ou as amigas, tinha várias pessoas, meninas, né, mulheres, com fio dental, né, e o bumbum assim para cima. Quando eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus. A minha mente, que eu não tinha celular desse, aquilo ali ia ficar na tela para sempre do meu celular. E eu, meu Deus, aí eu nem olhei mais para o celular, eu fiquei tentando tirar, né? Ainda está, meu Deus, ainda está aqui. Eu não sei o que foi que eu fiz, que sumiu. Aí eu, graças a Deus, sumiu, Senhor, muito obrigado. 5 minutos depois, me deu vontade de olhar de novo. Agora, o problema não é mais o celular. O problema não era a internet. O problema era o quê? Ó, aqui. O que foi que eu fiz? Chamei minha esposa. Meu amor, Andréia, faz favor. Estou falando assim, o quê? Vem cá rapidinho. O que foi, Mauro? Vem cá, meu amor. Clica na foto dessa menina que quer ser minha amiga aí. Aí ela, Mauro Henrique. Irmão, quando ela fala Mauro Henrique, se ela falar Mauro Menezes, mas quando ela diz Mauro Henrique, é quase a Terceira Guerra Mundial. Eu digo, calma, muita calma nesta hora. Eu estou te mostrando isso porque ela quer ser minha amiga. Eu ainda não sou amiga dessa menina aí. Tá, eu estou te falando por uma coisa que eu te chamei aqui. É porque eu já vi isso há 5 minutos e tu viu a imagem que está aí e eu estou com vontade de olhar de novo. Ora aqui por mim porque eu não aguento esse negócio não. Ora aqui na minha cabeça. Ela de joelho agora. De joelho. E eu obedeci. Irmão, não precisava do jeito que ela fez, eu acredito. Ela olhou, pensamento do diabo, setas malignas do inferno. Eu repreendo agora da mente do meu marido em nome de Jesus. E mandou, irmão. Não precisava. Sai! Pá! Irmão, pegou que eu inclinei a cabeça. Se não saiu pela oração, saiu pela bolacha. Eu acredito. Por que eu estou te dizendo isso? A minha forma. Ei, tentação não é pecado. O problema é cair na tentação. Então, todas as vezes que eu sou tentado, eu compartilho com ela. Ela sabe disso. Eu não preciso mentir para vocês. Eu não tenho senha que ela não saiba no meu celular. Tanto ela quanto as minhas filhas. Tanto Rayana quanto Mariana sabem das minhas senhas de celular. Por quê, irmãos? Porque eu quero me proteger do pecado sexual. Não é fácil, mas é possível vencer. Rubem perdeu muitas bênçãos, eu vou te mostrar agora, porque ele olhou para Bila, porque ele deitou-se com Bila, em vez de olhar para o filho. Cuidado, diga para o teu irmão, não olhe para Bila, larga Bila de mão, amém? Provérbios 6:32, vamos lá, eu vou mexer contigo, já te disse hoje, cuidado. Outro sai crente ou convertido daqui em nome de Jesus. Vai converter até teu celular hoje, amém. Vamos lá, Provérbios 6:32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Irmãos, escute, ei, a maioria dos coaches aí, desse pessoal que está ganhando muito dinheiro, estão ganhando em cima de provérbios de Salomão.
daquilo que Salomão escreveu, estão transmitindo para as empresas, estão transmitindo para as pessoas, elas estão sendo abençoadas, eles estão enriquecendo. Mas olha só esse conselho que Salomão dá, meu Deus, é tremendo. Leia Provérbios, leia e viva o que está escrito. Olha só, o que adultera com uma mulher está fora de si, está louco. Só mesmo quem quer arruinar-se é o que pratica tal coisa. Meu Deus, você quer arruinar a sua vida? Esse é o caminho. Muito cuidado. Diga para o teu irmão, cuidado com o pecado sexual, meu querido. Romanos 13:13. Comportemo-nos com decência com quem age à luz do dia. Por isso que eu não tenho senha, porque a minha vida está na luz. Eu não tenho nada que esconder da minha esposa. Se alguém me mandar mensagem decorosa, ela vai ver. Por isso não mande. Amém, irmãos? Eu abro, eu jogo, ela sabe disso. Eu lembro uma vez, tinha uma jovem, não era crente ainda, não tinha convertido. Aí ela chegou uma vez por aqui, aí eu estava pregando, terminei o culto, ela se aproximou. E aí pegou na minha gravata e disse, que gravata bonita. E eu, ó, tá vendo? Gravata bonita. A doutora chegou lá pertinho. Pois não, irmã? Qual o problema? Esse aí, ó, é meu. Irmão, eu nem percebi nada. Mas acredite, a mulher tem uma percepção que nós homens não temos. O homem é tão bobo. Eu apanhei muito, olha, eu apanhei muito. Pensa que eu não fazia coisa errada. Quando eu namorava com ela, estava dirigindo o carro, passava uma mulher bonita. E ela, a reação dela, quando ela percebia que eu estava olhando, ela mandava um murrão de mão fechada no peito. Pum! Eu, que foi? Tá doida? Tu tá olhando para a mulher, não sei o quê. Eu digo, eu tô olhando porque ela parece com fulana. Olha lá, não parece? Me engana que eu gosto. O homem é bobo, né? Tem uns que olham e viram quase caindo. A mulher, ela só faz assim, ó. Irmão, ela tirou uma foto. Ela já sabe tudo, percebeu tudo. Um certo pastor disse que estava no aeroporto com a mulher dele. Ela disse assim para ele, tu olhou a unha do dedão daquela mulher? Ele disse, eu não olhei nem a mulher. Ela olhou a unha do dedão, misericórdia. Então acredite na percepção aguçada da sua mulher. A mulher é um radar, diga, a mulher é um radar. Por isso conte tudo para ela. Pastor, se eu contar tudo para minha mulher, vai ser a terceira guerra mundial. Irmãs, parem de ser bobas. Tentação não é pecado. Se o teu marido está confiando, ouça, ajude ele. Eu conto para ela porque ela não me condena. Ela me ajuda sempre. Amém, irmãos? Mas se a mulher vem, tu sei o quê? Se fosse qualquer uma outra, na hora que a menina pegou na minha gravata, que eu achei que eu estava, né? O Alex e o Alessandro, eu pensei que tivesse bombando. Ela chegou, foi voando na mulher lá, defendendo o que era dela. Mas se fosse qualquer uma outra, olha só, tu tá dando trela, tu também é sem vergonha, está repreendido em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Defenda o que é seu e não empurre o teu marido para outra. Você é boba. Amém, irmãos? Vamos lá, 1 Coríntios 6:15. Olha como a Bíblia é cheia de advertência quanto a isso. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Paulo está dizendo. Porque não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Ei, quando o homem se deita com uma mulher, aquilo que faz parte da essência dele passa para ela. Aquilo que faz parte da essência da mulher passa para ele.
Uma prostituta, ela não está lá com boas intenções. Então, se tem algum espírito maligno na vida dela, passa para ele. O que estava de bom na vida dele, passa para ela. Ah, então isso é bom, pastor. Pois é, porém a Bíblia diz: poderá você unir o corpo de Cristo com uma meretriz? De forma alguma. Paulo adverte que jamais um cristão deveria se deitar com uma prostituta. Efésios 5:3. Eu estou falando isso porque eu já ouvi vários testemunhos, testemunho. Uma vez um líder chegou para mim e disse: não, pastor, eu caí foi com uma prostituta, não caí com ninguém da igreja. Que vantagem, hein? Misericórdia. Misericórdia. Olha só, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem menção. Eu te dou um conselho: apague tudo, toda imoralidade do seu celular, não receba, bloqueie grupos. Eu já fiz isso, irmão. Saí de todos os grupos que tem imoralidade, sai mesmo, sai, não tenha dúvida disso. A Bíblia fala sobre isso, tá bom? O que mais? Colossenses 3:5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, e entre elas, olha lá, a impureza, a imoralidade sexual. Faça morrer isso. Elimine todos os acessos que o inimigo tem da tua vida. Bloqueie. Olha, eu gosto muito do exemplo do pastor Eibe. Todo o material que chega para o pastor Eibe, ele passa primeiro para a pastora Andréia. Ela analisa tudo, revista tudo. Se tem uma foto sensual, ela rasga a folha. Só entrega para ele depois que ela passou no crivo. Faça isso. Amém? Deixa Deus te usar. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Olha só a preocupação de Paulo, irmãos. Para quê? Porque se você for dando corda, quando pensar que não, irmãos, existem hoje pessoas que são viciadas. É igual droga, é igual maconha, cocaína, que precisa. Eu não sei se você já viu alguém numa abstinência. Eu já vi um jovem numa abstinência, quando nós estávamos cuidando dele, ele lá em casa, numa abstinência, ele fumava crack, e aí, era o horário dele fumar, eu lembro muito bem, ele do nada, ele entrou em transe, ele pegou um papel imaginário, ele pegou o crack imaginário, ele enrolou lá no papel, não sei, no charuto, não sei como é que faz aquilo, e ele começou a fumar, acendeu, ele fumando tudo imaginário. Meu Deus, que loucura! Abstinência. Agora, a pessoa que está viciada na imoralidade é a mesma coisa. Tem gente com abstinência, só tem um modo de você vencer isso. Diga para o irmão: só tem um modo de você vencer. Fuja. Olha o que diz Hebreus 13:4. Hebreus 13. O casamento deve ser o quê? Por todos. O leito conjugal conservado. Por quê? Pois Deus julgará quem, irmãos? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: cuidado com o pecado sexual. Rubem perdeu a bênção, e eu já te disse, não foi na lei, foi pela graça. Amém, irmãos? A lei só veio depois de 400 e alguma coisa de anos lá na frente. Então, como é que eu venço isso, pastor? Fuja. Igual José. Lembra quando José foi vendido como escravo? Ele chega na casa do Potifar. A mulher do Potifar bota o olhão em cima do Zé, né? Algumas pessoas já me perguntaram como é que era o nome da mulher de Caim. Um irmão uma vez me ligou: um pastor me ligou e disse: pastor Menezes, o senhor sabe como é que era o nome da mulher de Caim? Eu digo: não. Por quê? Porque tem um irmão aqui que diz que só vai sair daqui de casa se eu disser para ele o nome da mulher de Caim. Aí eu disse: eu já sei. Como é que é? Caína. Aí ele disse: mas o senhor tem certeza disso? Onde é que está na Bíblia? Eu digo: eu lá sei, meu irmão. Diz isso para esse doido ir embora da tua casa. Manda ele procurar isso na Bíblia. Para que eu quero saber o nome da mulher de Caim? O outro me perguntou o nome da mulher de Potifar. Eu digo: Patifa.
Acabou. Amém, irmão? Só podia ser, porque ela olhou para o Zé e deu em cima de forma tremenda. E ela era uma mulher bonita. Pensa numa 4x4, pois é. Era tremenda. E de repente ela não brinca. Vem de bebidol na madrugada. Zé. Ô Zé. O menino tremeu, irmão. Arrupiou até o bichinho dos olhos do menino. Mas ele fugiu. Amém? Ele não ficou. Ele não confiou na carne. Diga para o teu irmão: não confie na carne. A carne é fraca. Amém? Ele fugiu, e porque ele fugiu, ele sentou no trono. Olha só a diferença. Rubem olhou para Bila, olhou para o medo, deitou-se com medo e perdeu a bênção. José olhou para Patifa e diz: eu não quero nada contigo, eu quero a bênção que o Senhor reservou para a minha vida. Aleluia. E ele saiu correndo. Só tem um jeito de você vencer o pecado sexual, é correndo. Aleluia. Por isso que todo dia eu estou correndo no Viva. Aleluia. Não é isso não, gente. Não é essa corrida. É quando ele vier, não fique parado, sai de perto. Amém, irmãos? Esse amém está com cara de quem você está com medo. Não durma com Bila, não durma com medo. Amém? Então, acredite, ele perdeu por causa disso. Segundo lugar, quando você deita com Bila, que significa medo, você não valoriza a sua posição. Rubem tinha uma posição, irmãos. Rubem tinha uma posição de primogênito. A bênção era dele por direito. Mas ele não se posicionou. Ele não valorizou, Ribamar, aquilo que Deus tinha dado para ele. Pergunte a pessoa que está do seu lado assim, ó: você tem valorizado o que Deus tem te dado? No mínimo 3 privilégios existiam na vida do primogênito. Vou te mostrar agora, vamos lá. Primeiro, o reino. Quando Jacó morresse, quem iria assumir, quem ia reinar na família era quem? Rubem. Outra coisa, as decisões tinham que sair dele. Outro detalhe: todos os reis de Israel deveriam sair de Rubem, porque ele era o primogênito, o reino, a herança real devia ser da tribo de Rubem. Mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele perdeu a herança. Jesus era para ser o leão da tribo de Rubem, mas ele é o leão da tribo de Judá. Segunda coisa que ele perdeu, o sacerdócio. Era para a tribo de Rubem liberar a bênção. Irmãos, ei, só libera quem tem. Quem está entendendo, diga amém. Você só abençoa quando você é abençoado, sim ou não? Então a bênção de Deus vinha sobre a tribo de Rubem, e ela liberava a bênção sobre as nações, sobre as tribos. Mas ele perdeu, porque o sacerdócio agora passou para a tribo de Levi. Todos os levitas e sacerdotes são da tribo de Levi, eram para ser da tribo de Rubem. A terceira bênção que ele perdeu, a porção dobrada da herança. O que era isso, pastor? Vamos supor, eu e Kelvinho somos filhos do mesmo pai. O pai morreu, a herança tinha que ser dividida. Como eu tinha porção dobrada, 75% é do primogênito e 25% do segundo. Ele também perdeu. A tribo de Rubem perdeu a porção dobrada. Meu Deus, por que ele perdeu tudo isso, pastor? Ele nem percebeu a gravidade, irmão. Nem percebeu a gravidade do pecado que ele cometeu. Só porque ele dormiu com Bila. Só porque ele dormiu com medo. E quando ele dormiu com medo, ele caiu numa armadilha do pecado sexual e ele perdeu a sua posição. Ele não valorizou. Então diga para o teu irmão: valorize a tua posição. Valorize aquilo que Deus te deu. Amém? Diga para ele: você é filho de Deus. Então valorize sua família. Valorize sua liderança. Irmão, nós precisamos valorizar isso.
Deus tem liberado sobre vidas aqui, lideranças poderosas. Você não tem valorizado isso e vai perder. Não perca a sua liderança. Não perca o seu chamado, o seu ministério. Valorize aquilo que Deus lhe deu legalmente. A tua esposa, quando você casou, Deus te deu legalmente isso. Valorize isso. Creia. Amém, irmãos? Muitas tentações, elas vêm em nossas vidas, é como um teste. Porque se você for aprovado nesse teste, você vai receber algo maior da parte de Deus. Creia nisso. Rubem foi testado. Em vez dele olhar para o filho, ele olhou para Bila. Perdeu a herança. José foi testado. Mas em vez dele olhar para Patifa, ele olhou para o Senhor. E ele foi abençoado. Amém? Creia nisso. Sabe, só tem essa forma. Então você precisa valorizar aquilo que Deus te deu. Pastor, olha, irmão, Deus nunca fica na mão. Se você não valorizar, Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar. Como? Nós estamos na graça. Deus não faz isso. Faz. Deus faz. Deus fez isso com Esaú. Esaú não valorizou a primogenitura. Deus botou Jacó na graça. Vamos para a lei. Saul não valorizou como o primeiro rei de Israel. Era para a linhagem de Saul estar reinando até hoje em Israel. Não valorizou. Deus botou Davi. Amém? E no Novo Testamento, o próprio Judas Iscariotes foi tido como um deles. Não valorizou. Olha só o que aconteceu. Vamos ler. Atos 1, a partir do verso 16. Eu acho que a pior coisa que pode existir na vida do ser humano é quando ele olha para alguém e vê que esse alguém está assumindo uma posição que era dele. Deve ser doído isso demais. Quantos já perderam posição? Quantos já perderam bênçãos que olha assim, meu Deus, era minha, aquilo era meu, eu perdi, porque não me posicionei, ou porque eu dormi com medo, sabe? Olha só o que diz Atos 1:16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Davi quem profetizou isso, antes de acontecer. É tremenda a palavra, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós. Olha só, Judas era contado entre eles, fazia parte, mas ele não se posicionou. Você entende isso? Muito pelo contrário, ele se deixou levar e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio. Ele tentou se enforcar, a corda arrebentou e ele caiu se precipitando, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Tome outro o teu lugar. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não vou perder a minha posição. Aquilo que Deus me deu, eu não abro mão. Eu vou me posicionar nessa noite. Amém, irmãos? Então, não abra mão da sua posição. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu e te abençoou. Terceiro e último lugar, dormir com Bila, dormir com medo, significa não contemplar o filho. Irmãos, olha aqui, eu já te disse o significado do nome Rubem. A saída para Rubem estava nele mesmo, estava no significado do nome dele. Nada na Bíblia é por acaso. Por que não foi Levi que caiu nesse pecado? Por que a mulher que Rubem se deitou não foi Maria, Raimunda, Joana? Por quê? Porque tinha que ser Bila.
Porque entenda comigo, todas as vezes, bila não simboliza apenas um pecado sexual, não. Bila significa algo mais profundo. Todas as vezes que você dorme com medo, você para de olhar para o filho. É isso que significa deitar com bila. Deitar com bila não é só praticar sexo de forma ilegal, não. É quando você para de olhar para o filho e você olha para o problema, você olha para a dificuldade. Eu lembro muito bem, uma vez a minha irmã me ligou e disse: meu irmão, fulana de tal está com síndrome do pânico. Ela não consegue mais dormir, o casamento está indo de mal a pior. Eu queria que tu fosse fazer uma visita para ela. E eu disse: amanhã eu vou. Ela me ligou, já era perto de 11 horas. Eu disse: amanhã eu vou. E no dia seguinte, na mesma noite, eu deitado no sofá, eu estava assistindo, eu acho que era A Terra Prometida. E de repente eu ouvi uma voz. A voz dizia assim para mim: tu não vai mais dormir. Eu não vou deixar mais você dormir. Eu vou criar um pânico na tua vida. Irmãos, naquele momento eu deitado no sofá, eu dei um pulo do sofá. E eu fiquei como se eu tivesse realmente aterrorizado. E eu fiquei com aquela angústia. Eu peguei, desliguei a televisão e disse: não, só para mostrar que eu tenho a mente de Cristo, eu repreendo esses pensamentos, eu vou dormir agora. Subi, fui para o quarto, deitei, eu orei, apaguei, acordei no dia seguinte. Quando eu acordei, eu lembrei do que tinha acontecido na noite anterior, e eu fui orar a Deus e perguntar: Senhor, mas por que isso? E Ele simplesmente disse que eu tinha que ter uma experiência de como a irmã estava se sentindo. Eu liguei para ela, fui até a casa dela, o marido dela estava com ela, e eu contei toda essa experiência. Quando eu comecei a compartilhar, ela começou a chorar e entender que era justamente aquilo que ela estava sentindo. E ela disse: pastor, e como foi que o senhor fez para vencer? Eu simplesmente parei de olhar para o problema e olhei para Cristo. Eu declarei: a minha mente é a mente de Cristo. Talvez você está passando por um problema como esse. Ah, pastor, meu problema é síndrome do pensamento acelerado, é ansiedade. Eu também já tive isso depois do Covid. Foi pior do que a falta de ar do Covid, acredite. Eu pensei que fosse morrer nesse dia. Já estava com uns 17 dias depois que eu tive o Covid. Já tinha passado a questão da falta de ar. E de repente eu lá no sofá comecei a sentir de novo. E eu respirando e parece que o ar não estava entrando. E o peito acelerado. E eu disse para André: me leva para o hospital que eu vou morrer agora. Ela disse: eu não vou. Eu digo: tu quer que eu morra? Ela disse: não, porque isso não é mais problema de Covid. Agora é ansiedade que tu está tendo. Eu vou orar por ti. Ela começou a orar por mim, colocou um louvor. E eu fui acalmando. Em 3 minutos eu voltei ao normal. Sabe, em 3 minutos. E eu comecei, nunca tomei remédio. Eu passei por experiências, talvez, que você está passando hoje. Talvez você que está pela internet está passando por isso. Acredite em mim. Pare de olhar para o medo. Pare de olhar para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Deixa eu te mostrar esse trecho. Qual é a saída, pastor, então disso? Não tem outra. Diga para o seu irmão: olhe para o filho. A saída é essa. A saída estava no significado do nome de Rubem. E ele não percebeu. Deixa eu te mostrar esse texto. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Vamos ler com calma, eu já estou finalizando. Logo a seguir, compeliu-lhe Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu a monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco que os discípulos estavam, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ei, talvez você nessa noite está enfrentando algo dessa natureza. Talvez o teu barco
está sendo açoitado pelas ondas do mar, porque as ondas do mar que tipificam o teu problema, eles estão querendo hoje te afogar. Talvez você esteja vivendo isso, sabe, o vento contrário. Na quarta vigília da noite, diga quarta vigília, 3 horas da manhã, entre 3 a 6 da manhã, essa era a quarta vigília, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Meu Deus, olha só, eu estou te dizendo que o mar simbolizava na vida dos discípulos o maior problema que eles estavam vivendo. Eles não tinham em que se segurar, eles estavam dentro do barco, as ondas eram grandes porque o vento era contrário, e o barco estava quase que virando, e a Bíblia diz que Jesus veio andando por sobre o mar. O que isso significa? Ele sempre vai estar acima do teu problema. Ele sempre anda por cima das dificuldades. E não para por aí o texto, pode passar. Na quarta vigília, não, volta rapidinho, perdão. Andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram o que, irmãos? Aterrados, aterrorizados. Ei, eu te falei ainda agora, o nome de Bila significa medo aterrorizante. Então os discípulos estavam olhando para quem? Para Bila. Diga para o teu irmão, não olha para Bila. Aleluia. Ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma. E tomados de Bila, tomados de medo, gritaram, é um fantasma. Eu não sei você, mas imagina 3 horas da manhã, 4:30, você dentro de um barco. O barco vira ou não vira, e alguém grita, é um fantasma. Se eu conheço alguns aqui, eles queriam se jogar no mar. Não é verdade? Pois é. É um fantasma, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende, sou eu. O que isso significa? Quando Moisés estava no Monte Sinai, que o Senhor falou com ele, o Senhor disse, Moisés disse assim, Senhor, como é que eu vou dizer lá, quem que me enviou? Eu vou dizer o quê? Diga que eu sou o que sou, te enviou. Moisés entendeu, eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Esse é o significado do nome de Deus, eu sou. Diga, eu sou tudo que você precisa. Esse é o nome de Deus. E os discípulos perguntaram, é um fantasma? Volta. Não, eu sou. Não tem mais. Pode passar. Respondeu-lhe Pedro, disse, né? Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Irmãos, Pedro, somos nós temos que ter essa ousadia de Pedro. Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo que está vindo, me permita andar contigo. Ele jogou um desafio para o Senhor, e Deus gosta disso. Quando você lança o desafio, Ele vai lançar o desafio de volta, amém? O que foi que Jesus disse para Pedro? Olha para o irmão que está do seu lado e faça assim, ó, vem, para de ficar parado aí, sabe, só esperando as coisas acontecerem. Não, você tem que agir na força de Deus, haja na força do Senhor. Pedro agiu, e disse, vem, e Pedro, descendo do barco, ele desceu do barco, e Pedro andou. Irmão, as pessoas só dizem que Pedro afundou, mas Pedro andou por sobre as águas, e foi ter com, escute isso, quando Pedro desce do barco, ele olha para Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele se torna o que ele é. Assim como ele é, diga de novo, quando ele olhou para Jesus, ele não olhou mais para as ondas, está entendendo? Ele não está mais percebendo o perigo, ele não está ligando para o medo, ele está olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você se torna o que ele é, e você começa a desfrutar da bênção do primogênito. Qual era a bênção do primogênito? Porque escute, Jesus ele era o unigênito,
mas no dia que ele morre na cruz, ele ressuscita o primogênito entre muitos irmãos. Então agora, ele está ali como primogênito, e ele vem andando sobre as águas. Quando você olha para Jesus, você se torna como ele é, e você desfruta da bênção do primogênito, ou seja, você também vai andar por sobre os problemas. Isso é tremendo, mas isso só acontece quando você olha para Jesus. 2 Coríntios 3,18, é isso? Na NVI, Cleberson? Vamos ver se está aí? Pronto. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos o que, irmãos? Segundo a sua imagem, estamos sendo com glória cada vez, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O segredo é você olhar para o Senhor. Quando você olha para o problema, você vai cair na armadilha, você vai perder a sua posição. Mas quando você olha para o Filho, você recebe a bênção do primogênito. Amém? A tua linhagem é real, é sacerdotal, e a bênção é dobrada. Não perca isso. Deus tem muito mais para te entregar. Amém? Você crê nisso? Então diga para a pessoa que está do seu lado: não durma com bila. Larga a bila de mão. Larga esse medo. Irmãos, eu não quero desprezar aqui, eu não quero desprezar essa questão de ansiedade, dizer que é besteira. Não é isso que eu estou falando. Mas se tem alguém entre nós, se você que está assistindo pela internet, se você tem problema com depressão, acredite, você está olhando para o lugar errado. Olhe para o Senhor, confie nele. Amém? Acredite nisso, irmãos. A saída de Rubem era olhar para o Filho. A tua saída é olhar para o Filho. Olhe para Jesus nessa noite. Fique em pé comigo, em nome de Jesus.